Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Valéria, você já me conhece. E hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho. Eu sou a Ana Celina, hoje eu vou estar aqui junto com a professora Valéria para a gente trabalhar. Para começar, a gente precisa que vocês tenham em mãos um caderno, um papel para anotar, um lápis ou uma caneta, uma borracha, um apontador, tá? Aquele materialzinho de sempre. Isso. A nossa proposta hoje é analisarmos algumas notícias dos jornais. Notícias que circularam em algum momento, ok? Ou às vezes até em redes sociais também, né, Valéria? É verdade. E essas notícias a gente vai analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Você já ouviu falar em notícias fake news? A gente escuta muito hoje em dia, né? Essas notícias fake são notícias mentirosas ou notícias falsas que têm alguma informação falsa. E nós trouxemos aqui alguns jornais fictícios de informações que a gente criou para trazer aqui para a aula para a gente analisar. Vamos lá? A primeira notícia é essa aqui. Em maio de 2020 é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sabe o que isso significa? É uma declaração muito importante, eu já ouvi falar, Valéria. Novinha? Saiu agora, em maio de 2020? Vamos pensando aí conosco. Vocês ouviram falar sobre isso agora? Nos jornais, na TV? Porque eu sei que a declaração é um documento muito importante, assinado por muitos países do mundo todo para a garantia dos direitos humanos. Então, mas eu tô achando estranho que eu não escutei isso agora, eu só escuto falar sobre o coronavírus na televisão, eu não escutei falar sobre os direitos humanos. Você já escutou, Valéria? Fake ou fato? Vamos ver o que você acha aí? É fake. Por que será que é fake? Vamos analisar? Vamos lá, 20 de maio. Não foi agora, posso contar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é proclamada em 10 de dezembro de 1948. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão os direitos fundamentais para toda a sociedade. Os países que assinaram essa declaração fazem leis a partir dela. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é toda baseada nessa declaração. Muito bem, então esse acordo maior do que a Constituição em vários países resulta nesse documento aqui. E aqui estão nossos direitos, não importando a nossa religião, a cor da nossa pele, a nossa classe social, gênero, não importa. Todas as pessoas estão asseguradas pela Constituição Federal. Isso, que foi feito em 1988. Então, todas as leis que são criadas aqui no Brasil, elas são feitas com base na Constituição. Não pode ter nenhuma lei que não esteja dentro da Constituição. E dentro disso também, Valéria, tem aqui um dos exemplos, é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele também foi criado com base na Constituição, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas é uma ação voltada para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. E sabe o que eu queria conversar também? Que nenhum município, nenhum estado pode criar uma lei que contraria a lei maior do nosso país. Então, todas as coisas que são criadas precisam estar baseadas nesse documento. Isso, por isso ele é um documento tão importante, tá? Vamos ver a próxima notícia? Então, essa aqui é um fato, né? Fato porque foi em 1948. Isso. Muito bem, probabilidade de contágio. Então temos lá a mocinha e o mocinho, a mocinha contaminada, certo? Com o Covid-19. E o menino não, o mocinho não. Risco? Alto. Se Muito os dois alto. estão sem máscara, a probabilidade de contágio é muito alta. Se ela tá sem máscara e ele com máscara, continua alta ainda a probabilidade. Se ela tá com máscara e ele sem, fica uma probabilidade média. Porque só ela está contaminada. Só né? ela que está contaminada. E Exato. se os dois estão com máscara, fica a probabilidade de contágio é baixa. Então, por isso que a gente tem que usar máscara agora na época do coronavírus para proteger. Né? Fake ou fato? O que será? Vamos ver? É um fato. Agora, Valéria, eu tô na dúvida o que tem isso a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Porque direito à saúde. Nós precisamos das informações verdadeiras, nós precisamos acessar as unidades de saúde caso precisamos, e esse é o nosso direito. Está lá no artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos. Falando nisso, a gente esqueceu de falar, né? Vocês sabiam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem 30 artigos. São 30 artigos de direitos que todos os seres humanos têm direito. E então, a saúde é um dos direitos que todos nós temos. Todos nós temos, independente da classe social, do gênero, como a gente já disse, todo mundo tem direito. Então, essa questão do coronavírus, de usar máscara, é para isso, é para garantir isso. Mas sabe, Ana Celina, que tem mais uma coisa. A importância da máscara não é só para mim. É para o outro também. E lá no artigo 29, fala sobre a nossa responsabilidade social. Porque tudo bem se eu quiser ficar doente, não quero usar máscara, quero me expor, tudo bem. Mas as minhas colegas não precisam passar pelo mesmo risco que eu. Isso. Então, esse artigo 29 ele diz para mim que eu sou obrigada a usar máscara para proteger os outros também. Porque quando a gente cuida, a gente não cuida só da gente, a gente cuida do outro. Então, a partir do momento que a gente fica em casa, a gente não tá em casa só para cuidar da gente, a gente tá em casa para cuidar de todo mundo. E numa sociedade democrática, justa e democrática, como a declaração prega, a gente tem que ter a responsabilidade. Todos os cidadãos são responsáveis por todos. É uma ação em rede. Então, eu uso máscara, você usa máscara e vamos nos proteger. Isso mesmo. Então, é um fato. Muito bem. Vamos para o próximo? Jornal de hoje. Acesso à escola para algumas pessoas. Algumas? Algumas. Quem será que são essas pessoas que têm direito à educação, Valéria? Quem você deixaria de fora? Porque se é para algumas, não é para todas. Quem você deixaria de fora? Puxa, eu não queria deixar ninguém de fora. Nem eu. Eu queria toda a minha família. Mas eu tô estranho. Você ouviu isso recentemente? O que você acha aí? Será que é fato ou fake? Vamos ver? É fake. Por que é fake? Vamos ver? Vamos lá. Ver a notícia verdadeira? Todo ser humano tem direito à educação. Então, é um direito que está lá na declaração e está na nossa Constituição. Sim. Né? É no artigo 26 que está o direito à educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a educação deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. Deverá ser orientada para o desenvolvimento da personalidade humana, fortalecimento do respeito aos direitos humanos e deverá promover a compreensão, tolerância e amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos e promover a manutenção da paz. E no Brasil, a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos, englobando a educação infantil, ensino fundamental e médio. Pois é. Nem sempre foi tão fácil assim, né? Porque nós estamos aqui com os estudantes da EJA, que estão fora dessa idade aí. Então, será que vocês estão fazendo alguma coisa errada? Acho que não, né? Claro que não, né? Então, se trata de acesso. Bem antigamente, Ana Celina, eu, por exemplo, sou filha de uma família que as mulheres não estudavam. Então, a minha avó era completamente analfabeta. Eu tenho alguns documentos dela que tem o dedo, que ela assinou com o dedo. E a minha mãe foi retirada da escola, mas não foi pelas professoras, tá? Foi quando ela reprovou, o pai dela disse assim, não vai mais estudar. E como é difícil nós adultos estudarmos à distância, como está acontecendo nesse momento, né? É verdade. Então, acho que a nossa dica é não desista, porque agora nós já temos o acesso, né? Temos a EJA, temos as escolas, temos EJA diurno, noturno. E mesmo com essa dificuldade de estarmos à distância, podemos continuar lutando mais um pouquinho, porque essa fase vai passar, né? Vai. E essa possibilidade de vocês estarem na escola agora, mesmo não estando nessa idade, né, de ensino fundamental e estão podendo estudar, é uma garantia do direito de vocês, porque vocês têm o direito a estudar. E como vocês não puderam fazer isso lá por cada um por seu motivo na época dessa idade das crianças, vocês estão podendo fazer agora. Então, vamos lá, não desista que a gente sabe que vai ser muito bom, né, Valéria? Sim. Então, essa aqui é o fato, essa aqui é verdadeira. Vamos para a próxima? Prefeitura fornece kit alimentação às famílias das crianças matriculadas na rede municipal de ensino.
Então, como todos estamos em casa, algumas pessoas não estão podendo trabalhar nesse momento. E as dificuldades econômicas têm aumentado. Algumas famílias não estão tendo acesso a comprar os seus próprios alimentos. Nós temos visto na TV várias prefeituras, várias cidades distribuindo essa alimentação. Por quê? Porque está na nossa Constituição, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que as pessoas precisam se alimentar. Isso. Então, isso é fake? Fato. É um fato. Vocês estão acompanhando, né? Isso, e eu garanto que alguns de vocês até teve acesso a essas cestas, esse kit alimentação da prefeitura, porque é um kit que é um direito de vocês. A prefeitura, junto com outros governos estaduais e federais, estão conseguindo disponibilizar isso para a garantia do direito de vocês. Né? Inclusive, se você estiver com alguma dificuldade, procure um órgão responsável aí próximo da sua casa. Isso mesmo. Vamos para o próximo? Correio daqui. Crianças do CEMEI votaram nas eleições para a prefeitura da cidade. Criança votando? Eu já vi que nos CMEs e nas escolas, eles têm umas votações às vezes, né, Valéria? Tem para escolher os brinquedos, o conselhinho, às vezes os brinquedos e os materiais que precisam comprar. Agora, votar para a prefeitura, criança, eu nunca vi. Será que é verdade ou é fake? Vamos conferir? Vamos? É fake. Qual será que é verdade? Conhecer seus direitos é o seu dever. Direito a documentos, direito a acesso ao serviço público do seu país, eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo entre 16 e 18 anos e para maiores de 70 anos. Então, você que está nos vendo e tem 70 ou mais, você pode continuar exercendo o seu direito de voto, se você assim desejar. Claro que é bem importante a gente escolher os nossos representantes. E você sabia que esse direito ao voto está no artigo 20 da Declaração? Porque a gente votar é exercer a nossa cidadania, é escolher os nossos representantes para fazer as leis, para fazer todas essas questões para garantia dos nossos direitos. Por isso que é um momento muito importante para a nossa sociedade, esse voto. Tá bom? E acho que para nós que somos mulheres é muito mais importante ainda a gente continuar votando e escolhendo bem, porque antigamente a gente não tinha esse acesso. E muitas que vieram antes que a gente fizeram várias coisas, vários enfrentamentos para que a gente pudesse votar hoje. Exatamente. Então eu acho justo com quem veio antes que a gente continuar garantindo esse nosso direito. Exatamente. Então agora a gente vai assistir um vídeo para a gente continuar conversando. Vamos lá? Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo.
Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Gostaram do vídeo? Já tinham visto antes? Vocês viram, né, que todas as pessoas têm direitos, certo? E que nós podemos ajudar a garantir os direitos dos outros, quando a gente também respeita a legislação. Uhum. E é sempre importante a gente lembrar que a gente tem que cuidar dos nossos e dos outros também, né? Sempre pensando na coletividade. E para a gente continuar agora, a gente vai trazer, lembra do lápis e do papel que vocês precisavam ter lá no começo da aula? A gente vai usar agora. Então a gente vai falar algumas perguntas para vocês, vamos dar algumas opções de resposta e vocês vão escrever aí no caderno de vocês a letra da resposta correta, tá bom? Vamos lá? A primeira pergunta é: o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia da ONU em 1948. Atualmente, qual é o principal mecanismo que garante os direitos das cidadãs e dos cidadãos brasileiros? Vamos ver? Leis municipais? Letra A, leis municipais. Será? B, Constituição Federal, de 1988. C, leis federais. E D, leis estaduais. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Posso colocar a resposta? Constituição Federal. Lembra que a gente comentou com a Constituição? Aqui a Constituição, então, as leis municipais, federais e estaduais, elas também servem para a garantia dos direitos aqui no Brasil. Só que todas essas leis, elas são feitas com base na Constituição. Então, o maior mecanismo para a garantia dos direitos das cidadãs e dos cidadãos brasileiros é a Constituição. Tá bom? Isso mesmo. Vamos para a próxima? Vamos? Você acertou aí em casa? Que bom, então, parabéns. Escreva lá a letra B, tá bom? Vamos para o próximo? Você lê, Valéria? Leia. Então, vamos lá. E vocês comigo, hein, gente? Por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada? Vamos às opções? Vamos. Letra A. Foi um acordo internacional para evitar guerras entre as nações? Letra B. É uma lei que garante o direito de todas e todos? Letra C. Para ajudar as pessoas pobres a ter educação e saúde? Ou letra D. É um documento oficializado internacionalmente para promover a paz mundial, a democracia e fortalecer os direitos humanos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responder. Vamos lá, vamos conferir? O que você anotou aí no seu caderno? Mostra para nós, Ana, por favor. Letra D.
É um documento oficializado internacionalmente para promover a paz mundial, a democracia e fortalecer os direitos humanos. Então, lembrando, né, Valéria, que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é uma lei, ela é como se fosse um documento orientador para as nações. Então, e não foram todos os países do mundo que, infelizmente, que assinaram essa declaração. Mas nesses 72 anos que existe essa declaração, muitos países assinaram. E eles pegam essa declaração para fazer as suas leis, orientado pela essa declaração para fazer as leis para garantia dos direitos de todos os seres humanos, né, daquela nação. E o Brasil assinou lá no começo, já em 1900 no 10 de dezembro de 1948. Muito bem. Tá bom? Vamos ver a próxima? Vamos lá. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos propõe? Letra A. Que se tenha uma lei única para todos os países. B. Que os países possam definir qual parte da população terá os direitos garantidos. C. Que os países criem mecanismos para a promoção, prevenção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos. E D. Que os países possam escolher quais direitos serão garantidos. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Essa é mais complexa. Pensa bem. Já conseguiu pensar aí? Eu vou colocar a resposta então. Letra C. Que os países criem mecanismos para a promoção, prevenção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos. Então, o que será que isso significa? Por que será que não foi a letra A? Porque ela não propõe que os países tenham uma lei única. Cada país tem a sua lei. Cada país pegou a declaração e usou da maneira que achou melhor dentro da sua cultura, né? Os países podem escolher qual parte da população tem direito? Também não, porque a declaração contempla que os direitos são de todos, então o país não pode escolher uma parte só da população para acessar esses direitos, né, Valéria? Não seria lei, né? Isso. E a letra D é que os países possam escolher quais direitos são garantidos. Lembra lá no vídeo que tá dizendo que os direitos são interdependentes? Que não adianta, não é enquanto um direito não está sendo garantido, os outros também não estão, porque um depende do outro. Então, também não pode escolher qual o direito. Só direito à saúde ou só direito à educação. Não, nós precisamos de todos os direitos, até para a manutenção da vida, né? Que é isso que importa. Isso, porque sempre... E pensando, né, Valéria, como que a gente pensa, né, se é o direito de todos? É o direito também de todas as pessoas, se eles são pobres, se eles são ricos, até se as pessoas que cometeram crime, elas também têm direitos, também têm acesso a esses direitos. Elas vão ter que pagar por esse crime. Serem responsabilizadas, né? Mas né? elas vão ter que ser responsabilizadas, mas dentro desse direito. Então, mesmo elas sendo responsabilizadas por isso, elas vão ter o direito à alimentação, elas vão ter direito à educação, elas vão ter direito à saúde, a lazer, a tudo que tem na declaração. Então, a declaração é para todos. E essa declaração ela foi feita para nos proteger. Ela não é para proteger os outros, né? É para proteger todo mundo, porque todo mundo tem direito, né? Às vezes, quando a gente está assistindo um jornal, o repórter, né, que está apresentando, ele diz assim: ai, chama esse pessoal dos direitos humanos, como se ele fosse contra os direitos humanos. E aí, quando acontece isso, a gente tem que perceber que ele está sendo contra o próprio direito dele, porque se nós falamos direitos humanos, é para todos nós. Então, independente de qual situação a pessoa esteja vivendo, ela tem que ter os seus direitos respeitados. Isso mesmo. Então, vamos ficando por aqui, Ana Celina? Vamos ficando por aqui. A gente dá tchau. Muito obrigada
E até a próxima, né, Valéria? Pedindo para que vocês, por favor, se cuidem, fiquem em casa. Se puderem, né? Se puderem. Usem máscara. Usem máscara. Esse era um fato da nossa aula de hoje, né? Uhum. Muito obrigada, um beijo no coração, até a próxima. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você tá por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!
Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula robótica EJA. Nessa aula, vocês vão precisar de alguns materiais, como tesoura sem ponta, cola, folha de papel e lápis de cor. Pode ser qualquer tipo de folha que você tenha, mas o importante é que pelo menos um dos lados seja possível você escrever ou desenhar. Pode ser folha de revista ou de rascunho. Vou dar um tempinho para que você separe esses materiais. E aí, separaram os materiais? Então, nós sempre falamos que na robótica nós temos duas frentes, a montagem e a programação. A montagem são os conceitos tecnológicos, as peças, ali nós temos a montagem do pássaro que vocês podem observar. E também temos a programação, que é quando damos inteligência aos nossos projetos. A programação do kit Ludobot é feito num software chamado M-Designer. Ele tem uma programação em blocos que você vai encaixando os comandos e aí a sua montagem, depois de programada, ela vai executar o que você programou. Então essas são as duas frentes da robótica, a montagem e a programação. Mas para que a gente desenvolva, que a gente consiga programar corretamente, que o nosso robô entenda a nossa programação, a gente tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. A gente está pensando agora também sobre a forma da linguagem, né? A forma que a gente constrói esse pensamento e como a gente comunica isso para o computador, para que ele compreenda. Uma das formas também, se a gente for pensar, as pessoas, como as pessoas se comunicam? As pessoas se comunicam falando, né? Elas podem falar, nós falamos o português, tem pessoas que falam inglês, francês, italiano, e também nós nos comunicamos escrevendo com o alfabeto. O alfabeto é uma espécie de código que nós convencionamos que é essa forma de escrita. Então, são as duas formas de comunicação humana. E como é a forma de comunicação dos computadores? É a linguagem de programação, o código binário que vocês já conhecem, que é o 0 e 1. É a forma como o computador entende aqueles comandos. Então, aqueles bloquinhos, aqueles comandos serão transformados em códigos binários 0 e 1 para que ele interprete e consiga executar. E dentro da linguagem de programação também nós temos o pensamento computacional. O que é isso? É a forma que nós vamos estruturar o nosso pensamento para conseguir programar corretamente o computador, para que ele execute da forma que a gente quer. E a gente vai estruturar esse pensamento de várias formas. Nós vamos ver agora um videozinho de uma resolução de um problema, dividindo ele em partes. A professora Dagmar fez um videozinho bem interessante e vocês vão ver agora.
Bom, nós temos aqui um exemplo de um jogo que vai utilizar o pensamento computacional. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, né, várias partes que o pensamento computacional tem. Então, nós temos um jogo aqui, né, vocês conseguem ver qual é o panorama geral, e nós temos aqui alguns elementos. Nós temos o lobo, o carneiro e os repolhos. E o objetivo desse jogo é levar esses 3 elementos no outro lado do rio. Só que nós temos algumas condições. Que condições são essas? Que a ovelha não pode ficar sozinha com o repolho. Por quê? Porque a ovelha vai comer o repolho. A ovelha não pode ficar sozinha com o lobo. Por quê? Lógico, porque o lobo vai comer a ovelha. Então, o objetivo do jogo é sempre levar um desses personagens no outro lado do rio, sem que um não coma o outro. Vamos ver como que vai ser? Olha só, a gente vai começar. Então, por exemplo, eu vou começar com a ovelha. Vou colocar a ovelha dentro do barquinho e ela vai atravessar. Por que deu certo? Porque o lobo não come repolho. Beleza? Então, agora ele vai ter que voltar, o nosso navegador, para pegar um novo personagem. E eu vou pegar agora o lobo, por exemplo. Então, o lobo está no barco e vou atravessar. O que vai acontecer? Lembram que eu falei que tinha uma condição que o lobo não poderia ficar junto com a ovelha? Então, na hora que o nosso barqueiro sair, o lobo vai comer a ovelha. Então, isso não pode acontecer. Então, eu tenho que voltar, né, e vou pegar agora o repolho e vou trazer, certo? Lembram da nossa condição? A ovelha não pode ficar junto com o repolho, senão a ovelha vai comer o repolho. Então, uma das minhas alternativas, eu vou colocar novamente a minha ovelhinha no barco e vou colocar novamente ela para cá. Agora, o que vocês acham? Quem deve entrar no barco? A ovelha novamente ou o lobo? Vocês viram que a gente levou a ovelha e não deu certo. Então, nós temos que levar o lobo. Então, levo o lobo e volto. E agora eu consigo levar a ovelha. Então, esse jogo aqui, vamos ver o que vai acontecer? Isso, então você conseguiu resolver, né, atravessar o rio sem problemas. Então, nesse jogo, deu para vocês observarem que a gente trabalhou bastante com a nossa cabeça, nós tivemos que ver o todo, pensar nas partes, saber das regras, né, das condições, para a gente conseguir resolver esse problema. E é assim que o computador também vai pensar. Ele pensa em partes, ele pensa em etapas, qual é a melhor, ele pensa em condições, e todas essas etapas vocês vão agora aprender nas nossas aulas do pensamento computacional. Vocês viram que interessante esse jogo? Então nós tínhamos um problema, né? Como levar o lobo, a ovelha e o repolho. E nós tivemos que pensar, ali a professora Dagmar mostrou para vocês, como dividir esse problema em partes para conseguir resolvê-lo. Isso faz parte do pensamento computacional. O pensamento computacional, ele tem algumas dimensões, que aqui nós vamos chamar de pilares, que são eles. Observe ali na tela. A decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Ao longo das próximas aulas, falaremos mais sobre essas dimensões, esses pilares do pensamento computacional. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a decomposição. Talvez você tenha ouvido essa palavra, tenha visto na área de ciências, né? Da decomposição da matéria orgânica, né? Dos animais, dos vegetais. Mas nesse caso nós não vamos falar disso, nós vamos falar mais ligado ao pensamento matemático. A decomposição da visão da divisão. Vamos ver o conceito?
ali conhecer a situação como um todo e dividi-lo em partes, para conseguir entendê-la em partes menores. Então, é esse o conceito da decomposição do pensamento computacional. Entender o todo e depois dividi-lo em partes para conseguir entender. Assim também na programação. Se você quer passar um conceito grande, né? Eu quero que o robô desenvolva alguma coisa. Você vai precisar dividir isso em pequenos comandos. Ande para a direita, vire para a esquerda, vá para a frente. Então, essa é uma forma do pensamento computacional. E para a gente entender melhor isso, nós vamos resolver algumas situações e problemas. Observe aí. Você conhece alguns contos de fadas, não é? Imagine que você foi contratado para ajudar a montar um livro com alguns contos de fadas. Como você organizaria cada uma das 3 histórias? Observe ali. Nós temos onde, o que e quem. E temos alguns personagens ali. Uma floresta com um lobo, uma casinha com um anão e um castelo. O que? Nós temos um sapatinho de cristal, uma cesta de piquenique e uma maçã. E abaixo nós temos a Branca de Neve, a Cinderela e a Chapeuzinho Vermelho. E agora, como que a gente vai compor, no caso, decompor essa história em partes? Vamos ver ali onde. Onde o lobo e a floresta. O que? O que faz parte dessa história? A cesta de piquenique. Essa história é de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente fez a decomposição dessa história. Vamos ver a próxima? Nós temos um castelo. Um castelo. O que? O que acontece nesse castelo? Nós temos o sapatinho de cristal. Então, castelo e sapatinho de cristal combina com a história da Cinderela. E a próxima história que nós vamos decompor? Casinha com anão. E a próxima? A maçã. Casinha com anão e maçã compõem a história da Branca de Neve, né? Ou seja, a gente fez a decomposição e a composição dessas histórias, né? A gente decompôs o todo em partes e aí a gente foi reconstruindo. Vamos ver mais um caso de partes de uma história? Observe na tela. Ali nós temos alguns personagens. Quem são? Os 3 porquinhos. Quem mais? O lobo. O que nós temos ali? A casinha de palha, a casinha de madeira e a casinha de tijolo. Né? O que acontece nessa história? O lobo, né, assopra e derruba a casinha de palha, assopra e derruba a casa de madeira e só fica a casa de tijolo. E se a gente for decompor essa história, como poderemos fazer? Observe ali em onde, quem e o que. Onde acontece essa história? Na floresta. Quem? Quem são os personagens? Os 3 porquinhos e o lobo. E o que? O que acontece nessa história? Bem resumidamente. Cada porquinho construiu uma casa com o material da sua preferência. O lobo soprou e derrubou 2 casas. Apenas a casa de tijolos não caiu. Então, eu fiz a decomposição da história dos 3 porquinhos em 3 partes menores. Então, essa faz parte da decomposição. Nós podemos fazer também a decomposição na matemática, a decomposição numérica. Observe o exemplo ali. Nós temos ali o número 752. Como poderemos fazer a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade? Então, o 7, ele representa a centena. Então, ele equivale, né, o centena, 7 centenas é 700. O 5 representa a dezena. Então, 5 dezenas é 50. E o 2 representa a unidade, o número 2. Ali nós temos a decomposição. 700 mais 50 mais 2. O número é 752. Vamos para mais um exemplo? Nós temos o número 861. Nós vamos decompor na ordem da centena, dezena e unidade. O número 8 representa a centena. 8 centenas é igual a 800. O número 6 representa a dezena.
6 dezenas é igual a 60. E o 1 representa a unidade. Então, 800 mais 60 mais 1, o número é 861. Então, nós fizemos a decomposição numérica. Agora é a sua vez. Vamos para a atividade número 1. Coloque número 1 no seu caderno e observe. Faça a decomposição dos números abaixo. Letra A, 239. Letra B, 473. Vocês farão a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade. Vou dar um tempinho para que você faça. E aí, conseguiu fazer a decomposição numérica? Vamos conferir? Então, nós temos ali o número 239 e nós fizemos a decomposição na ordem da centena, dezena e unidade. O número 2 corresponde à centena, o 3 à dezena e o 9 à unidade, porque 2 centenas é igual a 200, 3 dezenas é igual a 30 e 9 unidades, número 9. E o número é 239. Vou dar algum tempinho só para você conferir. Muito bem, agora vamos para a letra B. Nós temos ali o número 473 e vamos decompor na ordem da centena, dezena e unidade. O 4 representa a centena, o 7 a dezena e o 3 a unidade, porque
4 centenas é igual a 400, 7 dezenas é igual a 70 e 3 unidades, o número 3. E o número é 473. Vou dar mais um tempinho para que você confira. Além da decomposição na matemática, nós podemos fazer também a decomposição na língua portuguesa. Nós vamos ver agora um poema e depois nós faremos a decomposição em partes para entendê-lo melhor. Eu vou fazer a leitura, observe aí. Quem mora? Quem mora na casa torta? Sem janelinha e sem porta? Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto? Uma florzinha pequenininha de sainha curtinha? Um elefante com rabinho de barbante? Um papel de óculos e chapéu? Um botão que toca violão? Um pente com dor de dente? Quem mora na casa? Quem? Invente depressa alguém. Maria Masetti. Então, esse é um poema, talvez vocês conheçam, né? Ele é bem conhecido, tem até uma musiquinha. Então, agora nós vamos entendê-los em partes, vamos decompor esse poema. Observe ali. Nós vamos dividi-lo, né, em partes. Então, quem mora é o título. Muito bem, a primeira parte. Nós temos a primeira parte do poema, que é a primeira estrofe. Então, essa é a primeira parte do poema. Dentro da primeira estrofe, nós temos as linhas, que são chamadas de verso. Vamos ver quantos versos tem a primeira estrofe desse poema? Nós temos ali 10 versos. Então, na primeira estrofe, nós temos 10 versos. Então, agora nós vamos ver a segunda estrofe. Então, nós temos a segunda estrofe e depois a terceira estrofe, que são essas partes do poema. E a autora, quem é a autora? A Maria Masetti, ela é a autora desse poema. Vamos ver agora os versos, né? Na primeira estrofe nós tínhamos 10 versos. Na segunda estrofe nós temos mais 4, totalizando 14 versos. E a terceira estrofe tem mais 2, totalizando 16 versos do poema. Então, nós vimos o poema inteiro e agora as suas partes. Vamos para a atividade número 2. Vamos dividir o poema de Maria Masetti em partes? Qual é o título do poema? Vocês lembram? Letra A, a moradia. Letra B, quem mora? Letra C, a casa nova? Ou letra D, onde mora? Qual é o título do poema? Vocês lembram? Vou dar um tempinho para que você anote no seu caderno. E aí, conseguiram encontrar a resposta?
qual é o título do poema? Quem mora, né? Quem mora é uma pergunta, né? Quem mora? Agora, a número 3, vocês vão observar quais são as rimas da primeira estrofe do poema. Essa é a primeira estrofe. Eu vou dar um tempinho para que você leia e tente encontrar as rimas. Lembre que as rimas são as palavrinhas que combinam uma com a outra, que o final, a última sílaba, geralmente é igual ou tem o mesmo som, né? Então eu vou dar um tempinho para que você observe e depois a gente vai fazer a leitura. Então agora vamos encontrar as rimas desse poema. Observe na tela ali, elas estão pintadas de cores diferentes. A palavra torta rima com porta, as duas terminam com a sílaba tá. Gato, sapato, retrato e quarto terminam com a mesma sílaba, to, então elas rimam. E florzinha, pequenininha, sainha e curtinha terminam com a mesma sílaba, inha, então elas rimam, né? Então nós temos algumas rimas. Vocês conseguiram encontrar? E agora, observe a última estrofe do poema. Quem mora na casa? Quem? Invente depressa alguém. Agora vocês vão pegar o material que eu pedi lá no começo da aula, que é a tesoura sem ponta, cola, folha de papel e lápis de cor. E o que vocês vão fazer? Então nós vamos para a atividade número 4. Utilizando apenas 6 tiras de papel e cola, construa um personagem para morar na casa torta. Então, vocês vão pegar a folha que eu pedi no começo da aula, vocês vão dividir em 6 tiras, como eu fiz aqui, ó, 6 tiras. E aí você vai construir um personagem. Você pode fazer o corpinho, as pernas, os braços, a cabeça, ou da forma que você quiser. Você pode construir de várias formas. Então, eu vou dar um tempinho para que você faça essa atividade e depois, se você não tiver tempo de concluir, vocês podem concluir após a nossa aula. E aí, conseguiu criar um personagem bem legal? Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre pensamento computacional de composição. Até a próxima!
Tchau! Boa tarde, bem-vindos à live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, eu e meu colega Everson somos historiadores aqui no museu e hoje vamos falar sobre os deuses no Egito Antigo. Na verdade, alguns deles, alguns que estão presentes aqui na nossa exposição. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, nós falamos sobre os mitos de criação do mundo e claro que comentamos a respeito de algumas divindades. Ra, Ptah, Amon, Ísis, Osíris, Horus. Hoje nós vamos falar de outros deuses e que vai nos dar a possibilidade de compreender um pouco melhor dessa relação do egípcio com a própria religião. Ou melhor, como as características dos deuses ajudavam na compreensão do egípcio em relação ao seu mundo, né? Lembrando, como nós já comentamos, que eles representavam os seus deuses nas formas humana e animal, ou em ambas as formas, né, que a gente já comentou que eles sabiam que não tinham como realmente conhecer a verdadeira forma do Deus, mas por questão de associação a partir do seu significado, é que eles foram criando então essas formas de representação das suas divindades. Então o Everson vai começar falando um pouquinho para vocês a respeito de alguns deles, depois eu volto ainda para comentar a respeito de alguns outros. Muito bem, gente. Boa tarde a todos, né? Então, em primeiro lugar. Bom, nós vamos começar então nessa tarde falando a respeito do deus Montu, né? Então, que esse deus, vocês podem ver que está bem no meio da vitrine, tem cabeça de falcão e 2 plumas, né? Então, que estão coroando a cabeça dele, né? Bom, o deus Montu, ele é deus da guerra no Egito Antigo, tá? E apesar de ser um deus que às vezes a gente não conhece muito, por egípcio antigo era uma divindade tão popular quanto as outras, né? E bom, o que acontece? Com relação ao Montu, o seu culto ele começa a ser realmente elaborado, realmente destacado a partir do primeiro período intermediário para o Reino Médio, né? Então, a partir aí dos faraós Montuhotep, né? Então, ou seja, o primeiro período intermediário foi um período cheio de problemas para o egípcio antigo, né? Então, passado aquele período que era do Reino Antigo, em que as pirâmides foram construídas, as mastabas que nós já falamos também, né? Então, toda aquela riqueza, passado esse período, nós vamos ter um período cheio de problemas que é esse primeiro período intermediário. Portanto, para a reunificação, um deus relacionado à guerra, ele com certeza foi muito importante, né? Então, Montu, ele vai aparecer em 2 momentos, sendo destacado, primeiramente no nome dos faraós, como eu já mencionei para vocês, Montuhotep, né? Então, ou seja, Montu está satisfeito, né? Então, ao total houve 4 faraós com este mesmo nome, né? Então, sendo que Montuhotep I ainda é do primeiro período intermediário, e aí Montuhotep II nós temos finalmente a reunificação do Egito, fundando assim aquilo que nós chamamos de Reino Médio, tá? Então esse segundo período de esplendor dos antigos egípcios, tá? Bom, o Montuhotep IV, né, então nós temos ele como o último dos Montuhotep, né? Então nós não sabemos exatamente quando que ele acaba caindo, né, quando que ele acaba saindo realmente do governo, mas já é um momento em que ele passa o poder para o faraó Amenemhat I, né? Então nós já vemos uma troca, né, então referente ao deus que está sendo cultuado, né? Apesar de que Montu nunca vai ser esquecido pelos egípcios antigos, ele continua sendo cultuado, né? Porém, com a ascensão de Amenemhat, né, nós já temos aí uma troca do deus que vai ser o representante oficial da família imperial, né, da família real, né? Então, Amenemhat quer dizer Amon está à frente, né? Então, Amenemhat I acaba assumindo o lugar do último Montuhotep lá no Reino Médio, né? E bom, o Amenemhat ele acaba fundando então a 12ª dinastia, né? Então, que vai ser uma dinastia também tão poderosa quanto qualquer uma das outras que foram no período de esplendor, tá? Bom, com relação então a Montu, gente, né, o segundo momento em que ele aparece, né, então, além dos nomes, né, desses faraós, vai ser também na literatura egípcia, isso que é muito interessante, né? Então, dessa época, do 11ª dinastia para a 12ª dinastia, existe um conto, né, então o conto de Senherret, muitos de vocês devem conhecer, se já ouviram falar, como o conto de Sinué, né?
em que o Senehret, ele é um personagem egípcia, que nós não sabemos exatamente se ele existiu ou não, mas ele deriva, né, então o texto, esse conto, ele deriva justamente das autobiografias, que a gente já tinha falado numa das lives passadas, né, e é um texto que ele acaba mostrando também um fundo de moralidade para o egípcio antigo. Esse texto também ele acabou sendo compilado durante quase 700 anos, o que mostra que Montu realmente não foi esquecido, porque ele aparece no texto, né, e o que acontece também? Esse texto ele vai mostrar a importância de Montu referente a uma batalha, né? Então a personagem principal, que é o Senehret, ele acaba fugindo do Egito por conta do assassinato do faraó Amenemhat I, né? E quando ele chega numa terra distante, né? Então, ou seja, na área dos asiáticos, que era chamada de Retenu, há um momento em que ele enfrenta o homem forte de Retenu, que é um inimigo, né? E ele derrota esse inimigo. Quando ele derrota, ele aclama a Montu, né? Então ele agradece a Montu por esta vitória, né? E é claro, ele está fora do Egito neste momento, né? Então é assim que na literatura o Montu ele acaba aparecendo, né? E vamos lembrar então uma literatura de quase 700 anos, muito bem conhecida dentro do meio dos escribas, né? O Montu também ele vai ser, além de ter essa conexão também com os faraós, né? Então essa questão mais militar, ele também vai ter 4 templos sendo dedicados a ele, né? Então, por exemplo, um em Todi, né? Vamos ter um em Arman, né? Que infelizmente foi destruído, vamos ter outro também em Mademut, né? E vamos ter um também em Karnak, né? Então nós falamos de Karnak na live passada, né? Então do lado norte do templo de Karnak, do templo de Amon, nós temos um recinto que é dedicado realmente para o deus Montu, né? Então onde ele vai ser, ele acaba sendo cultuado. Então você veja que ele não é esquecido pelos egípcios antigos, ele é um deus que sempre vai estar muito presente ali para para os cultos, inclusive em Karnak vai ser muito ativo também. Um outro elemento que nós podemos citar é também uma machadinha cerimonial que está atualmente no Museu de Luxor, né? Então lá no Egito. Essa machadinha cerimonial pertenceu ao faraó Amés I, né? Então, ou seja, fundador da 18ª dinastia do Reino Novo, né? E nessa machadinha há uma decoração em que Montu não aparece nessa forma que vemos aqui, ou seja, como um homem com a cabeça de falcão, mas ele aparece como um grifo, né? Então essa criatura mitológica, né? E acima então dessa imagem do grifo aparece justamente a frase amado de Montu, então Meri Montu, né? Então o amado desse deus, e logo acima, também dentro da machadinha, nós temos uma imagem canônica do faraó, então do Amés, né? Então segurando a cabeça do inimigo dele. Então você veja essa questão militar, né? Então para quem não conhece uma imagem canônica, né, é só lembrar daquelas imagens que ficam na frente da figura do Aket, né? Então dos pilones do templo, em que o faraó aparece realmente segurando a cabeça do inimigo, né? E desferindo, preparado para desferir um golpe contra a cabeça deste inimigo também, né? Então você veja a importância desse deus, que é puramente militar para o egípcio antigo, né? Sobre a questão da forma dele, né, nós estamos vendo que ele tem a cabeça de um falcão e o corpo de um homem, né? Então isso a Vivian já explicou num outro momento, essa questão do antropozoomorfismo, né? Então a mistura do homem com o animal, né? Então isso a gente vai ver aqui nessa live hoje também, como isso é bastante enfatizado pelos egípcios antigos. E ao mesmo tempo, nós vamos ver que a figura do falcão, do animal, não é somente, vamos dizer assim, para este deus, né? Como vocês sabem, Ra, o deus Sol, o deus criador de tudo, ele também possuía a forma de um falcão, né? Horus, que é o deus do trono, também possuía a forma de um falcão. E além disso, em uma das constelações do céu do norte, né, do Polo Norte Celeste, nós temos a constelação de Anu, né? E Anu, ele também é muito parecido com o Montu, né? Então, ou seja, tem a cabeça de um falcão, tem o corpo de um homem também, e dependendo do teto astronômico, né? Então do local onde está feito o desenho, né? Então onde está registrado, ou ele está arponeando, né? Então jogando um arpão contra a constelação de Mesquetil, lembra aquela constelação mais importante que os faraós utilizavam para localizar o norte verdadeiro, né? Então no céu, né?
ou então ele está segurando a mesma constelação, né? Então é o caso aí, né, do primeiro caso, nós temos aí a constelação de, vamos dizer assim, de Anu, né, então que está sendo, que está arponeando, aonde nós temos a informação na tumba de Senenmut, do arquiteto real Senenmut. E com relação a estar suportando, né, vamos dizer assim, a constelação de Mesquetil, nós vamos encontrar a informação então na tumba de Sete I. Tá? Bom, o outro deus que eu queria mencionar aqui com vocês, além de Montu, é também Sobek, né? Então Sobek, ele já é associado ao crocodilo, né? E ao mesmo tempo ele é associado, vamos dizer assim, ao poder faraônico, né? Apesar de que os faraós eles não vão se utilizar do nome de Sobek, né? Então para, digamos assim, se legitimar, assim como os Montuhotep fizeram, né? Apesar disso, existe uma rainha com o nome Sobek Neferu, né? Então, ou seja, a beleza de Sobek, né? Bom, e Sobek, gente, é justamente o deus relacionado ao crocodilo, porque os egípcios eles observavam muito a natureza e associavam a natureza a esse momento, a essa relação que acabava sendo produzida, né? Então, Sobek, ele é associado a esse crocodilo, por quê? O crocodilo, ele, em primeiro lugar, quando ele dá o bote, né? Então, ou seja, quando ele salta na água para capturar o seu alimento, para capturar a sua caça, né? E segundo, o movimento, então, de destruição que ele acabava fazendo no próprio rio, né? Então, para o egípcio antigo, foi muito fácil fazer essa conexão entre o animal e o poder faraônico também de destruição dos inimigos, né? Mas lembre-se, apesar disso, ainda assim, o nome, né, ele não vai ser, vamos dizer assim, associado, então, à figura do rei, né? E desde quando Sobek é conhecido? Desde o Reino Antigo, né? Então, diferente de Montu, Sobek ele é um deus também mais antigo, ele já aparece em textos mágicos, né? Então, ele também já vai aparecer em textos religiosos, né? E ele também não vai ser esquecido pelos egípcios antigos, apesar de que o seu período de maior proeminência também é no Reino Médio, né? Então, ou seja, os dois deuses, eles acabam assumindo esta proeminência, né? E onde ficava o templo de Sobek? Bom, temos aí principalmente a região do Fayum, né? Então, que é a região do Lago Moeris, né? Então, aquela, o Lago Nasser, né? Então, que nós vamos observar, e vamos ter aí também a questão do próprio, aliás, do Lago Moeris, perdão, e vamos ter aí a questão do próprio templo de Coombo, né? Então, Coombo é um templo realmente dedicado para o crocodilo, né? Então, onde ele era adorado, junto com Horus o Velho, né? Esse templo, curiosamente, ele também é colocado como templo relacionado à questão da saúde, né? Então, por quê? Porque existem alguns hieróglifos que são que demonstram algumas das ferramentas que os cirurgiões, que os médicos acabavam também utilizando, né? Bom, então o Sobek, gente, ele tem esse formato de crocodilo, mas também não é o único deus que tem o crocodilo sendo representado, né? Então nós vamos encontrar também outros deuses que têm o crocodilo sendo representados, né? Então, por exemplo, a deusa Tauret, que é uma deusa que tem o corpo de uma mulher grávida, né? Então ela tem também patas de leão, ela tem as costas como se fosse de crocodilo e o rosto de hipopótamo, né? E por que essa mistura desses animais em relação então a mulheres grávidas? Justamente por conta de que quando esses animais têm os seus filhotes, cuidam muito bem dos seus filhotes, né? Então está associado a este elemento natural, né? Agora, quando nós falamos, por exemplo, de Amit, que é uma deusa que tem os mesmos atributos, os mesmos animais, né? Nós não estamos mais falando dessa questão do cuidado, mas sim do potencial destrutivo, né? E onde que Amit aparece? Aparece no Livro dos Mortos, né? Então a partir do Reino Novo, né? E em que momento? Justamente ali no momento do julgamento da alma, na sala das duas verdades, em que há a balança e Amit é a responsável por devorar os corações daqueles que são impuros, né? Então, ou seja, temos aí esse aspecto, né? Então, destes animais sendo associados a essas duas deusas. Além disso, existem constelações também no céu egípcio antigo, em que este animal estará associado. Então, Isis de Tiamat, que eu também já tinha falado em outra live para vocês, Isis de Tiamat, ela tem o mesmo formato, ela tem o rosto de hipopótamo, ela tem patas de leoa, e as costas, ou tem um crocodilo inteiro, ou as costas são feitas com a parte do crocodilo, né? Então, ou seja, o crocodilo, mais uma vez, associado, então, a Isis de Tiamat, né? Então, Isis, festa do céu, que é uma constelação que também está no Polo Norte celeste, no Polo Norte boreal, né?
E bom, tem outras divindades também que estão associadas aí a constelações, como Saki e Heku, né? Então, ou seja, essas duas constelações que também estavam presentes ali no Polo Norte Celeste. Então você veja como o crocodilo era importante também para a figura das divindades no Egito Antigo, né? O próprio Sobek, ele também acaba sendo mostrado em uma dessas constelações, ele é chamado aquele dos pés sossegados, né? Então, que é um dos epítetos também do deus Sobek, né? E aparece em uma constelação, né? Bom, o outro deus que eu gostaria de falar para vocês, vamos aqui partir para essa vitrine primeiramente, é o Tote, né? Então que vocês estão observando aqui, ó, né? Tote, ele aparece nessa estátua e também na outra ali, ó, como uma ibis. Ibis é um pássaro que não é da nossa região, é um pássaro nativo ali da região do norte da África e também ali da região da Ásia Menor, né? E bom, a ibis, né, ela vai ser associada ao deus Tote justamente por conta do formato do bico, que podem observar que é um bico que realmente tem um ângulo, né, então que faz referência para o egípcio antigo com a lua crescente, né? Então possivelmente é isso, né? Com relação então ao Tote, vamos lembrar os seus significados dentro da mitologia egípcia para o egípcio antigo. Ele é um deus relacionado à escrita, ele é um deus relacionado à sabedoria, ele é um deus relacionado também ao próprio calendário do Egito Antigo, né? E vamos lembrar como o calendário é contado através da lua, né? Então o egípcio antigo ele conta os seus dias na lua, né? Então por isso que nós temos esse animal sendo associado a Tote desde o período pré-dinástico. Ah, mas eu já vi Tote aparecendo como um babuíno. Exatamente, ele tem esse segundo formato, esse segundo animal, associado desde da primeira dinastia, em que o babuíno ele aparece para o egípcio antigo, principalmente no período da manhã, em que ele fica ou sentado com as mãos sobre os joelhos, né, ou então com os braços arqueados na direção do sol nascente, como se estivesse adorando o sol, né? Então, portanto, a sua figura vai ser sempre associada a este momento do nascimento solar, né? Tote é o deus, portanto, que além do calendário e além de também representar a própria lua, né, tem essa divindade de caráter lunar, vai ensinar também os egípcios antigos a ler e a escrever, né? Então ele ensina os hieróglifos. Só que essa palavra hieróglifos, ela vem da onde? Vem do grego, né? Como que os egípcios chamavam a escrita hieroglífica? De Medu Neter. Por quê? Palavras do deus, né? Então, e palavras de quem? De Tote, né? Então, ou seja, Tote é quem realmente cria essa escrita e passa para os egípcios antigos, né? Vejam que Tote, ele aparece também na mitologia, em primeiro lugar, fazendo com que existam 5 dias epagômenos. Também já falei disso em uma outra live, né? Então lembra que esses 5 dias epagômenos, né, são 5 primeiros dias do ano, em que Tote consegue, através dos jogos, contra o deus Khonsu, que era aquele outro deus relacionado à lua também, né? E por que ele consegue essas 5 noites? Justamente porque Nut e Geb queriam ficar juntos, lembra do céu e da terra, né? Então é onde Tote ajuda o casal e nessa ajuda que ele consegue as 5 noites após essas partidas de Senet, né? E aí, dessas partidas, né, dessas noites, é onde então Tote ajuda nessa concepção dos 5 deuses, né? Então que vai ser o Horus o Velho, Osíris, Ísis, Néftis e Sete, né? Então que a Vivian também já contou essa mitologia para a gente, né? E Tote também, gente, se vocês observarem nessa estátua, ele está, numa das mãos, está segurando um quadradinho com o olho de Horus, né? Então, ou seja, que representa então essa conexão que ele tem com Horus, porque Horus é um deus que sempre tentou conseguir o trono dele após a morte do pai, do Osíris, né? Então contra Sete, que era seu tio, né? E o Tote sempre tentou advogar a favor de Horus, né? Então é onde nós vamos ter então uma certa proteção do deus Tote em relação ao deus Horus, né? Por fim, Tote também vai aparecer no momento da sala do julgamento, né? Então, ou seja, ali onde nós temos os papiros no Reino Novo, né? Então, em que aparece a sala do julgamento, onde aparece Osíris, onde aparece a Amit também, que eu tinha falado para vocês, Tote também vai aparecer, e tentando, digamos assim, anotar as características do coração. E justamente talvez para ajudar o morto a passar por esse momento também, para chegar até o outro mundo, né? Então Tote, ele aparece em diversos momentos, é um deus extremamente importante também para o egípcio antigo, né? E associado a ele também, né, então vamos dizer assim, Tote, ele também é declarado no Reino Antigo
como o inimigo daqueles que não falam a verdade, né? Então é por isso que nós temos aquela estátua associada a Maat, né? Então Maat, vamos lembrar, é o conceito de ordem, de justiça, de verdade para o egípcio antigo. Esse conceito está associado desde o céu, né? Então do céu noturno, que está, vamos dizer assim, sempre representado das mesmas formas durante a noite, ele sempre surge infalível, assim como o sol nasce também, né? Então isso é uma parte de Maat, assim como a inundação também veio, assim como o templo também está associado a essa cultura de se ter uma ordem dentro, né, então de um espaço sagrado, e essa ordem não pode ser perturbada, né, mas Maat não era apenas um conceito, era a própria deusa, que vocês estão vendo aqui, então, tanto pequenininha ali na frente do Tote, quanto também aqui sentada na sua estrutura, né. Na mitologia, Maat, ela aparece como sendo a divindade que surge praticamente junto com Ra, né? E como assim surge praticamente junto com Ra? Porque quando o Ra está criando o mundo, o que ele está criando também? Está criando a própria Maat, a própria ordem cósmica, né? Como as coisas deveriam ser, né? Então ela está presente dentro do mundo criado, né? E o que acontece? Maat, ela não pode vir a ser destruída, né? Então se ela é destruída, quem é que vai reinar neste caso, né? Nós vamos ter tanto a figura de Sete associada ao poder destrutivo, mas principalmente a Pep, né? Lembra a serpente, né? Então que destrói Maat, né? Então destrói o mundo também criado pelos deuses, né? Então Maat, ela não é apenas um conceito, ela também é essa divindade muito importante. Outra questão também aqui, se Maat é praticamente criada junto com Ra, né? Da onde que ela surge, né? Além de Ra ser o seu criador? Da própria montanha. Repare que nessa estátua aqui, ó, ela tem esse acento que tem o formato do quê? Do Aket, né? Então lembra do que nós trabalhamos na nossa live passada, né? Então que é esse hieróglifo que representa duas montanhas e da onde o sol nasce. E se o sol nasce, e portanto isso é um conceito de Maat também, logo Maat nasce junto, né? Então ela nasce junto com Ra. Por isso ela está representada aqui, logo acima do hieróglifo Aket, né? Então isso que é muito importante, tá? Maat também aparece, mais uma vez, nos papiros do Reino Novo, papiros funerários, no momento da sala do julgamento, né? Então, ou seja, ela é a deusa que é colocada num prato da balança, ou então a sua pena é emprestada para esse prato, aonde o coração da pessoa, que representa a sua consciência, as memórias, tudo que ela fez de bom ou de ruim, acaba sendo pesado, né? Então, nós temos esse momento em que Maat acaba aparecendo, né? E já que eu falei de Maat e eu mencionei que a inundação também fazia parte, né, então dessa questão da deusa, é importante da gente falar também de uma divindade chamada Api, né? Então eu gostaria que a gente voltasse aqui para essa primeira vitrine, que ele está representado aqui, ó, tanto ajoelhado, né, então essa estátua pequena, quanto essa aqui no canto, né? Api, ele é o deus que representa a própria inundação do rio Nilo, né? Então, ou seja, quando o rio tinha um momento vamos dizer assim, da sua inundação, né? Era Api que se fazia manifestar, né? E na mitologia, Api, ele possuía um local para ficar, que são as cavernas das cataratas, que eram presididas pelo deus Khnum, o deus oleiro, né? Então, muitas vezes, Khnum aparece como um deus com cabeça de carneiro e modelando os seres humanos. Ele aparece, por exemplo, na mitologia de criação da deusa Hatshepsut, da rainha faraó Hatshepsut, perdão, também do faraó Amenhotep III, né? Então, ele acaba aparecendo, vamos dizer assim, nessas mitologias, né? Mas Api, portanto, ele acaba morando nessas cavernas que são presididas pelo deus Khnum, né? Então isso é muito importante também. Api, ele aparece como um ser antropomorfo, ou seja, em formato de homem, porém com seios fartos, femininos, né? E com uma barriga também grande, né? E os seios, eles vão representar o que para o egípcio antigo? Representam a fertilidade, enquanto a barriga representa a fartura, né? Então, e essa fertilidade, essa fartura estão relacionados diretamente com esse poder da inundação, né? Essa inundação quando ela vem de maneira boa, ou seja, quando o rio vai baixando, né? O que é que vai acontecendo? O alimento vai surgindo, né? Então, ou seja, o alimento não falta, porque Api provê, né? E é por isso que ele segura uma bandejinha nos dois casos. E nessa bandejinha nós temos o quê? Alimentos, né? Então, ou seja, alimentos que eram produzidos a partir da agricultura. Vamos identificar também que Api possui, vamos dizer assim,
uma coroa onde surgem 3 papiros e mais linhas de água, né? Então esses papiros, essas linhas de água, elas representam um dos epítetos deste Deus. E que epítetos são esses? Ele é o Senhor dos pântanos, ele é o Senhor dos peixes e dos pássaros também dos pântanos, né? E portanto, quando nós temos papiros e água associada, significa justamente esse local pantanoso, do qual ele é Senhor, do qual ele acaba governando. Também vemos que ele tem um séquito na mitologia, né? Então esse séquito, ele é preenchido com deuses com cabeça de crocodilo, e as suas, vamos dizer, as suas esposas, o seu harém, ele é constituído de várias divindades com cabeça de sapo, ou seja, animais que viviam nessas regiões também, né? Então essa é a importância deste deus chamado Ap, né? Uma coisa muito incomum que todos esses deuses têm, né? E principalmente com a deusa Maat. Todos eles auxiliam o faraó, em algum momento, a manter Maat. Quer dizer, nós temos Ap, que é o deus da fartura, né? Então se ele dá fartura, se ele tem fertilidade, porque Maat está mantida, né? Montu ajuda a manter Maat como? Através da guerra contra os inimigos do faraó, ou seja, os inimigos são deixados longe do Egito e, portanto, a terra dos deuses é mantida em segurança. Sobek também, né? Então Sobek, neste momento de potencial de destruição do inimigo, quase como se fosse também o próprio Montu, né? E o Tote, né? Então Tote, ele também auxilia, digamos assim, a Maat ser mantido, uma vez que ele também é inimigo daqueles que não contam a verdade, né? Então é dessa maneira que esses deuses também há essa própria divindade, que é criada também aí no momento da criação do mundo, tá? Bom, gente, eu vou passar agora a palavra para a Vivian, que ela vai falar então de alguns outros deuses para a gente que são bem interessantes também, tá? Pode ir lá. Bom, gente, então, boa tarde. Eu continuo então falando a respeito dessa deusa que se encontra aqui ao lado, que é a deusa Hathor, né? Aqui até, inclusive, a gente encontra ela como de uma das maneiras até incomuns, com o corpo humano e a cabeça da vaca. Vamos entender um pouquinho primeiro quem ela é e daí falamos das suas formas. Hathor, então, literalmente, o seu nome quer dizer mansão de Horus. Ou seja, ela está intimamente ligada ao deus Horus, que seria o deus que legitimava o poder de governar dos faraós, né? O rei era o representante de Horus na terra. Então, o seu nome está justamente relacionado à Senhora do Céu, né? E por isso, é claro que ela vai também estar intimamente ligada à monarquia egípcia, né? Ela vai ser uma espécie de uma protetora dos próprios faraós. Com relação à forma de Hathor, então, ela está associada à vaca, né? Na verdade, então, ela seria a grande vaca sagrada. E aí nós podemos encontrá-la tanto na forma animal quanto na forma humana. Então, geralmente, uma das formas mais comuns de encontrarmos Hathor na iconografia egípcia é com o corpo humano, com os chifres e um disco solar sobre a cabeça. Ou então, como a vaca sagrada, né? Ou seja, ela como a vaca com os cornos e o disco solar sobre a cabeça. Ou então, até mesmo como no cistro, que nós comentamos na live anterior, que era um dos símbolos relacionados à própria deusa, que era o chocalho, geralmente, então, pelas sacerdotisas no culto, muitas vezes, da própria deusa, onde ela é representada com a face e com as orelhas, então, do animal, com as orelhas de uma vaca, né? Por isso que eu falei que essa forma não é muito comum de representação, né? Ela com o corpo humano e a face, então, do animal. Bom, Hathor, então, além dela estar associada como protetora da monarquia, na cidade de Tebas, em especial, ela também era guardiã, né, da necrópole tebana. Então, tanto nas tumbas de faraós, quanto também de alguns nobres egípcios, a gente tem representação de Hathor justamente como essa guardiã do oeste, né? Tanto que em algumas tumbas de reis, então, do Reino Novo, nós temos Hathor representada nos pilares, né? Justamente mostrando, então, que a própria deusa acompanharia o faraó nesse além-túmulo, né? Levaria
né, protegeria então nessa caminhada pelo mundo inferior. Também temos referências de Hathor em relação como aquela que atua junto aos partos e também no momento do nascimento. Então a proteção da deusa estaria associado a esses dois momentos também. Porém, o modo como nós mais conhecemos a respeito de Hathor é ela como a deusa da feminilidade, do amor, da música e da dança, né? Então, geralmente, ela está associada a essas questões. Ao amor aqui, principalmente carnal, né? E a música e a dança associadas à deusa, e claro que por isso eram momentos extremamente importantes do próprio culto a ela. Hathor é uma deusa também bastante antiga no panteão egípcio. Na verdade, a gente tem do período pré-dinástico e bem do início dinástico uma deusa representada como uma vaca chamada Bat. E depois a gente percebe que Bat, nós não temos mais representações dessa deusa, e sim de Hathor. Mas Hathor é representada, na verdade, desde o Reino Antigo. A gente tem, por exemplo, o templo do faraó Khefren, né, um dos construtores das pirâmides do complexo de Gizé, onde no seu templo do vale ele dedica alguns momentos dos relevos do seu templo a apenas duas deusas. Uma delas é justamente a Hathor. Agora, falando em relação ao culto à deusa, a sua principal área de culto é justamente a região de Dendera. Embora hoje nós temos nessa região um dos templos mais novos, digamos assim, novos porque o templo que, para quem visita Dendera hoje em dia, ele vai ser construído no período greco-romano, começa ainda no período dos Ptolomeus, mas muitos imperadores romanos são responsáveis pela construção de várias partes do templo, mas na verdade este que existe lá hoje está sobre, então, templos muito mais antigos da própria deusa, né? E o templo de Dendera, então, ele acaba nos mostrando diversos símbolos associados ao culto à deusa, como eu comentei com vocês, o cistro, o colar menate, né? Mas nós também temos algumas questões que são bem próprias desse templo, como por exemplo, nós temos diversas colunas com os capitéis ratóricos, com aquela representação que eu comentei com vocês, com a face humana, né? E as orelhas bovinas. Nós também temos espécies de nichos, onde possivelmente eram guardados o material para o culto à deusa. E no teto do templo, nós temos então o mamizi. O que seria o mamizi? É a casa de nascimento, associado justamente ao nascimento do filho de Hathor com Horus, o deus Iri, mas também relacionado à própria deusa Ísis, né? Então, foi um local de culto extremamente importante no Egito Antigo e, felizmente, para nós hoje, ele está muito bem conservado para que possamos conhecer diversas características relacionadas à deusa. E aí, falando de templos dedicados a ela fora do Egito, nós temos na Península do Sinai, num período, então, em que os egípcios também expandiram seu território para lá. No Sinai, os egípcios eles tinham minas de turquesa, né? Então ela tinha um epíteto até de Senhora da Turquesa. E lá então, em Serabit El Kadim, a gente tem justamente um templo dedicado na Península do Sinai ao culto à deusa Hathor. E mais para frente na história, na verdade os gregos, por conta do significado de Hathor, acabaram associando ela à deusa Vênus. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho aqui para a nossa outra vitrine, aonde podemos falar de uma outra deusa, para nós extremamente famosa, que é Bastet, né? A deusa gato, né? A deusa representada ou como uma gata ou com o corpo humano e a cabeça do animal. Agora, uma curiosidade para a gente é que inicialmente Bastet, ela era relacionada justamente à leoa. Essa característica que nós temos dela relacionada ao gato, para os 3.000 anos de história faraônica egípcia, ele é até um pouco recente. Afinal de contas, a deusa só vai ser associada à gata por volta de 1000 a.C.,
né? Até então, como eu comentei, ela estava associada à leoa. Bastet era tida como filha de Ra, na verdade, assim como Hathor também era tida como filha do deus Sol, filha de Ra, e ela estava associada ao olho de Ra e principalmente à ira, à raiva do olho de Ra. Então, até aí a gente consegue entender do porquê dessa associação com a leoa, né? Mas essa questão selvagem, e por isso que no Reino Antigo, a deusa, para os faraós, em alguns textos, ela está relacionada à questão da guerra, né? Presente junto ao rei nos momentos, então, da batalha. Então, dessa característica guerreira e da raiva que a própria deusa acaba simbolizando. Foi apenas, então, a partir de por volta de 1000 a.C., associada, então, à gata, que ela acabou tendo uma conotação, então, mais de uma deusa mais pacífica, chegando até mesmo a ser associada à fertilidade, sempre vai estar associada ao deus Sol, então em alguns momentos também a gente encontra algumas questões relativas aos poderes benéficos do Sol também, né? Como eu comentei com vocês, no Templo do Vale do faraó Khephren, nós temos também referência a Bastet, e ela também é mencionada no texto das pirâmides já. No texto das pirâmides, ela é uma deusa protetora, benéfica do rei, nessa ida então dele para o mundo dos deuses. Então, uma outra referência que a gente tem em relação a ela. O principal centro de culto de Bastet é a cidade de Bubastis, que fica no norte do Egito, na região do Delta. Na verdade, essa também é uma palavra grega. Os egípcios chamavam de Per Bastet, que significa a casa de Bastet. Era como o local, então, era chamado. Infelizmente, nada do templo de Bastet chegou até nós, né, até os nossos dias. Nós temos um arqueólogo suíço, o Henri Neville, que ele acaba até escavando a região no final do século XIX, mas infelizmente a única coisa que ele consegue estabelecer são as fundações do templo, a estrutura que possivelmente o templo tinha, mas não há qualquer estrutura. O que a gente pode falar da deusa que chega até nós hoje em dia em relação ao seu culto é que foram encontradas próximo do seu templo tumbas, né, de servidores do templo de Bastet, inclusive até mesmo de um dos primeiros sacerdotes do templo da deusa, mas principalmente uma grande quantidade de múmias de gato, tanto na região de Bubastis quanto também na região de Saqqara, próximo da cidade de Mênfis, né? Então, a gente tem como uma forma dos egípcios realizarem esvotos dedicados à deusa, nós temos justamente inúmeras múmias de gato associadas a ela. Um outro desses que a gente também precisa comentar é esse touro que está aqui ao meu lado, que é o touro Apis. E Apis, então, a gente só encontra ele como o próprio animal. E por que isso? Porque, na verdade, os egípcios vão cultuar o próprio touro, o próprio animal. Por quê? Porque Apis é uma manifestação viva do deus Ptah. A gente já conversou um pouco de Ptah quando falamos sobre a criação do mundo e dissemos que Ptah era, na cidade de Mênfis, o deus responsável pela criação a partir do verbo. Então, é claro que o centro de culto de Apis é a cidade de Mênfis, como uma manifestação viva de Ptah, né? E também até poderia ter alguma relação até mesmo oracular, ou seja, de conseguir transmitir às pessoas a própria vontade do Deus. Agora, é claro que não era qualquer touro que seria cultuado como manifestação do Deus na terra. Então, os sacerdotes de Apis procuravam justamente um touro com características particulares. E aí, felizmente, graças, por exemplo, a Heródoto, a gente pode falar em como os egípcios acreditavam que seria essa manifestação de Ptah na terra. Então, um touro todo preto, que deveria ter em sua fronte um triângulo branco. Entre os seus cornos, ele carrega, como a gente está vendo aqui, o disco solar com a serpente Uraeus. Nas costas, no dorso, ele teria justamente
a deusa Nekhbet, as asas, né, da deusa Nekhbet, que seria a protetora do Alto Egito, e abaixo da língua uma mancha que seria muito parecida com um escaravelho. E por que o escaravelho? Porque ele está associado ao deus Kepri, ao deus do disco solar, né? Deus do disco solar não, desculpe, ao deus do amanhecer, né? Então, ou seja, também uma manifestação do deus Sol na Terra. Então, com essas características principais, seria Apis. Apis também estava diretamente ligado ao faraó, porque o faraó, na verdade, ele tinha um dos seus títulos como touro vitorioso. Então, também associado a Apis, que é um deus extremamente antigo. A gente encontra referências a ele há pelo menos 3.000 a.C., né? Há uma associação de Apis com um dos primeiros faraós do Egito, o faraó Den, então mostrando já a antiguidade do próprio culto ao animal, né? E ainda voltando à questão junto ao faraó, havia uma festa de renovação, na verdade, das forças do rei, chamada Heb-Sed, né? E nessa festa, então, nesse jubileu real, em um dos momentos, o rei deveria correr na companhia do próprio touro, mostrando justamente que o rei tinha forças, né, virilidade e fertilidade, assim como o próprio touro. Então ali a gente também vê essa questão dessa relação também entre o rei e a própria divindade, na verdade, né? Como ele é uma manifestação de Ptah na Terra, quando Apis morria, ele vai ser mumificado. Na verdade, ele era lamentado, assim como quando ocorria a morte do próprio rei, né? Então, ele era embalsamado, e em Saqqara, que é uma das necrópolis da região de Mênfis, nós temos que lá o touro Apis, então, depois, né, da sua múmia finalizada, seria então enterrado. E aí a gente tem um sítio arqueológico muito importante relacionado a ele, que é o Serapeum, que foi construído, na verdade, por Ramsés II, que seria uma catacumba, uma espécie de uma catacumba para o enterramento dos touros. Em média, esses touros viviam 14 anos, né? É a média mais ou menos do que se calcula, e aí pela morte de um Apis, outro seria então procurado para novamente ser a manifestação do Deus na Terra. E como que eram essas catacumbas? Então eram galerias, e onde em cada uma dessas galerias era feito então um sarcófago de granito, né? E a múmia do animal era então, depois de embalsamada, guardada ali dentro, né? Com diversos pertences também. E depois nós vemos que uma outra galeria foi construída pelo faraó Psamético I, isso já na 26ª dinastia, né? Também para o enterramento dos touro Apis. E aí isso mostra pra gente, na verdade, que esse animal ele vai ser cultuado até o período romano, né? Tanto que essa segunda galeria ela tem cerca de 198 metros de comprimento. Então, ou seja, foram vários nichos dedicados justamente ao enterramento dessa divindade, né? Quando o Apis morria, ele também era associado ao deus Osíris, assim como acontecia com o faraó também. No submundo, né, era associado a Osíris, e isso acontecia também com o animal. Isso fez com que os gregos, no período então que governaram o Egito, acabaram sincretizando Apis e Osíris, criando uma nova divindade, que vai ser cultuada então no período grego e romano, que é o deus Serapis, né? Então, uma divindade sincrética a partir então da própria manifestação deste deus. E para a gente finalizar então esse conjunto de deuses que nós temos aqui atrás nós temos este deus representado apenas na sua forma antropomórfica, que é o deus Nefertum, e que também é uma outra divindade relacionada à criação do mundo. Ele vai estar associado àquele mito que a gente já fez referência aqui para vocês várias vezes, que é o mito da cidade de Heliópolis, que nos conta então que da montanha primordial do Ben-Ben surgiu o deus Ra.
Mas qual que é a relação de Nefertum com isso? Na verdade, Nefertum é o grande lótus azul que surge no momento da criação, né? Então, a partir de algumas versões, o Deus Sol surge a partir desse lótus azul e a partir dele ascende, na verdade, aos céus. E como eu comentei, o próprio lótus, então, é Nefertum. O próprio nome dele quer dizer perfeito, perfeição, né? É a isso que está associado. Ele é geralmente representado, como eu falei, então, na forma humana, por isso que ele tem o lótus sobre a cabeça. Em cima também nós temos duas plumas, né? E nas laterais seriam 2 colares menat, né? 2 símbolos também associados à deusa Hathor, como nós comentamos. Então, Nefertum, já que ele esse lótus, o grande lótus que surge no momento da criação do mundo, ele está ligado então ao momento de criação, recriação e rejuvenescimento. Esses seriam então os símbolos ou o significado associado ao Deus. Ele era tido como filho de Sekhmet. Sekhmet é outra deusa leoa relacionada à guerra, à destruição, né? E justamente por isso ele seria então filho de Ptah. Na verdade, a gente tem a tríade tebana formada por Ptah, Sekhmet e Nefertum, né? Os egípcios organizavam algumas divindades em tríades, assim como temos Ísis, Osíris e Horus, né? O Everson mesmo já comentou com vocês em relação à tríade da cidade de Tebas, que tínhamos Amon, Mut e Khonsu. Em Mênfis, então, teríamos a tríade, né? Ptah, Sekhmet e Nefertum. Nefertum, ele poderia também ser representado muitas vezes numa versão infantil, então como criança, sobre a flor de lótus, e também já por um momento de um período tardio da história egípcia, nós temos amuletos sendo feitos na forma do próprio Deus. Isso porque ele estaria então relacionado à boa-aventurança, à boa fortuna. Então, pessoal, esses foram algumas das divindades, então, que a nossa exposição ela proporciona que a gente possa apresentar para vocês. Com isso, a gente consegue conhecer um pouquinho mais a forma da concepção de mundo, da forma de pensar dos próprios egípcios. E, Everson, a gente tem alguma pergunta? Bom, nós temos algumas perguntas. Bom, então, respondendo a primeira pergunta, que é do pessoal lá da loja Rosa Cruz Recife, né? Então, um abraço para os membros, né? Então, que estão nos assistindo, se há uma diferença entre os termos Neferu e deuses, né? Na verdade, não, né? Por quê? Neferu você realmente traduz como deuses, né? Aliás, perdão, é Necheru, tá? Então que a gente traduz. No caso, Nefer, né? Então é uma palavra egípcia e quer dizer bom ou bonito. Agora, Necher quer dizer Deus, né? E daí, Necheru, né? Aí sim nós vamos identificar a palavra deuses, no plural daí, tá? Everson, faz assim, vem aqui responder e eu vou te fazendo as perguntas, fica mais fácil. Bom, a segunda pergunta, daí acredito que você possa responder para o pessoal, com relação aos animais, a cabeça dos deuses ser associada aos animais. Quer responder essa? Por que acontece isso? Então, na verdade, nós sabemos que os egípcios eles não tinham a real ideia de como os seus deuses eram, mas eles precisavam criar formas de representar esses deuses. Era importante para a realização do culto divino. Então, o que eles fizeram? Eles associaram o significado divino aos animais que existiam, então, na sua fauna. Então, um grande exemplo que a gente gosta de dar, por exemplo, o Everson falou para vocês de Tote, né? Então, nós temos Tote, justamente o bico fino dele poderia ser geralmente relacionado, por exemplo, à caneta utilizada pelo escriba. Ou a gente pode pensar no próprio falcão. O falcão a gente tem associado a Ra, que é o deus Sol, a Horus, que é o deus que legitimava o poder de governar dos faraós, que era um dos animais mais majestosos que a gente tem no Egito.
E aí a gente consegue entender essa associação a deuses extremamente importantes do panteão egípcio. Então, essa associação com os animais é justamente pela necessidade de representação do Deus para a realização do culto. Afinal de contas, no culto diário que acontecia para as divindades, era importante se ter a estátua do Deus, né? E, então, era uma maneira de tornar visível aquele conceito divino então, que eles possuíam. Bom, a próxima pergunta, então, Vivian, é sobre Sekhmet e Bastet, se elas têm as mesmas associações, se tratam da mesma deusa? Não, são duas deusas diferentes, mas muito parecidas, são muito semelhantes. Né? Como eu comentei, na verdade nós temos algumas deusas que vão estar relacionadas à leoa. Né? Então, como eu comentei no início, Bastet, uma das suas primeiras formas de representação é como a leoa, né? E o seu significado também é muito próximo de Sekhmet, né? Tanto que Sekhmet está relacionado à destruição, até por conta de um dos mitos que a gente tem, que é a destruição da humanidade, e que também vai estar associada a Hathor, que é outra deusa que eu comentei com vocês. Hathor era filha de Ra, e no momento então que Ra se viu muito triste com a humanidade, ele envia Hathor para destruí-la. Hathor, na verdade, acaba assumindo a sua característica mais feroz, que é Sekhmet, né? Como a destruidora que vai passar então a aniquilar a humanidade. E ela acaba só sendo apaziguada quando o deus Ra acaba ficando, ele na verdade se arrepende do que ele havia feito, e aí eles precisam parar Sekhmet, né, para que ela parasse de destruir os homens. E aí eles decidem então embebedar a deusa, justamente tingindo de vermelho grandes quantidades de cerveja. E aí a deusa, observando o vermelho no chão, achando que era sangue, e na verdade era cerveja. Mas nós temos então, muitas vezes, deusas que têm significados distintos, mas que estão próximas, né? E muitas vezes nós temos que alguns significados podem ir mudando com o passar do tempo, como a gente viu com a própria Bastet, que a princípio ela está relacionada à ira de Ra, mas com o tempo, quando ela é associada à gata, a gente já tem mais uma característica protetora da deusa. Bom, agora nós temos na verdade é um pedido do pessoal, né, com relação a essas divindades que nós mostramos aqui agora à tarde, que na verdade mostrar eles mais de perto, né? Então as estátuas, né, claro, a gente entende, elas são pequenas, né, mas isso que é interessante da gente ver, que nem tudo no Egito era feito de maneira grande, né? Então você tem realmente peças que são muito pequenas e peças que são de tamanho médio e porte realmente daí grande, né? Então acho que nós podemos mostrar, né, Vivi? Vamos somente tirar o celular, tá? E para mostrar essas estátuas, né, então de maneira mais aconchegante para vocês, tá? Bom, primeira divindade então que nós falamos, né, é justamente o Hapi, né? Então o Hapi, que repare então na bandeja que ele está segurando, a barriga, né, então os seios fartos, e também na cabeça dele observem justamente o pântano representado, que é a sua coroa, né? Então nós temos ali as linhas de água e os papiros, né? Os 3 papiros que surgem de cima da cabeça dele. Então lembra que ele é o senhor dos pântanos, né? Aí na lateral nós vamos identificar o Montu, né? Então reparem que ele está segurando um kopesh, que é essa espada curva, né? Então famoso dos egípcios. Muitos confundem o kopesh com uma cimitarra, mas não é uma cimitarra, é um kopesh, é como o egípcio antigo chamava. Cimitarra é uma arma posterior, né? E observem a cabeça de falcão também deste deus, né? Então nós falamos a respeito também do falcão, né? E aí, observem também a figura de Sobek, né? Então o deus com cabeça de crocodilo, né? Essas estátuas que nós estamos mostrando para vocês também, elas são originalmente feitas em bronze, né? Então a maioria delas data do período de um dos últimos períodos, período tardio, terceiro período intermediário, né? Então das últimas dinastias. Mas observem então esse formato que esses deuses têm, né? Então o crocodilo associado então ao potencial de destruição, né? Então a força, né? Então do Nilo, né?
Aí a deusa Maat, né, então teve uma pergunta, né, se Maat era uma deusa. Lembre-se, Maat para o egípcio antigo é tanto um conceito quanto uma deusa, tá? Então essa é a deusa que nós estávamos falando hoje, né? Então sobre o conceito nós falamos muito sobre a constituição do templo, falamos muito sobre a constituição das pirâmides, do céu, falamos da inundação, né? Então é assim que Maat se representa no conceito do dia a dia, mas como deusa, né, então ela era representada desta maneira, né? E lembre-se que ela tinha um pequeno santuário, ela não tinha um templo completo para ela, mas sim um santuário que ficava dentro do templo de Montu, né? Então lembra aquela associação entre as divindades, né? Repare a pena dela também, essa pena que ela acabava emprestando no momento do julgamento, né? Por fim, né, dos deuses que eu apresentei, aqui nós temos o Tote, né, então eu tinha mencionado para vocês a cabeça da Ibis. Repare no bico curvo, que pode representar tanto aquilo que a Vivi falou para vocês, né, o lápis do escriba, quanto também a lua, né, e observem também o olhinho, né, então o olho de Horus, que aparece na questão da mitologia em que ele advoga a favor do deus Horus, né. Então, Vivian, você quer vir falar dos outros deuses? Não, pode continuar. Né? Bom, então aqui nós temos então o começo que a Vivian falou, né, a deusa Hathor, então a cabeça de vaca, o sol que nasce entre o par de chifres dela, né, então deusa relacionada à alegria, às festas e às mulheres, né, então resumindo dessa maneira, né. Vamos identificar também Nefertum, que a Vivian acabou de falar para a gente, né, então relacionado aí também à mitologia do deus Sol, né. Repare ali na flor de lótus, né, então a semelhança com a flor de lótus também é uma coisa impressionante, né, então existem alguns lagos, né, então inclusive aqui na região metropolitana, né, então também na casa do nosso amigo Moacir, né, um abraço para o Moacir, né, então que tem na casa dele também, né, flor de lótus, então a semelhança ela é muito grande, né? E o Nefertum associado aí ao Deus Criador, né? E aí temos também a deusa Bastet, né, a qual a Vivian mencionou para nós, né? Então relacionada também aos poderes curativos do Sol, né? E por fim o deus touro Apis, né? Então associado tanto ao poder do deus Ptah, né, quanto também ao próprio faraó. Lembra o título, né, o touro poderoso, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Então, Vivian e eu, né? Então, nos despedimos aqui, né? Se tiverem mais alguma dúvida, né? Por favor, nos mandem, tá bom? Ok? Isso, obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.